Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 13. Jeremias, capítulo 13, nós vamos ler os 11 primeiros versículos do capítulo 13 do livro do profeta Jeremias. Jeremias 13, do 1 ao 11. A palavra de Deus diz: Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto estava apodrecido, para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Amém. Pai, obrigado por nós, mais uma vez nesse dia, termos o privilégio de nos reunirmos aqui em Teu nome e poder ouvir a Tua palavra, que é o grande desejo do nosso coração, ouvir a Tua voz nesse lugar, falando conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala ao nosso coração, que a Tua palavra supra as nossas necessidades espirituais. Ela é o alimento verdadeiro que nos sustenta e é dela que nós precisamos. Nós não viemos aqui ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias humanas, não viemos ouvir historinhas, mas sim a Tua palavra, poderosa, que transforma, que muda, que ela fale conosco essa noite e que a nossa vida seja impactada. Para isso eu entrego a minha vida em Tuas mãos e te peço graça e misericórdia e clamo pela unção do Espírito Santo para que sobre mim ela possa fazer com que a Tua palavra seja ministrada e todos nós sejamos abençoados por ela. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, Deus está falando ao profeta Jeremias em forma de parábola. O que nós lemos aqui é uma parábola e a Bíblia muitas vezes usa uma parábola que é uma analogia para mostrar, para exemplificar um fato, uma verdade. E nesse caso, a parábola foi encenada, não é? Houve aqui um ato, alguns gostam de falar em ato profético, né? E isso até tem descambado um pouco no nosso meio, muitos absurdos até são ditos dessa forma. Mas se há algum ato profético, esse aqui é um deles, porque através de Jeremias Deus dá a ele uma revelação e manda ele fazer alguma coisa e observar o resultado do que foi feito. E através do resultado Deus fala ao seu coração e deixou tudo isso registrado também para falar ao nosso coração, para que isso nos sirva de exemplo, para que a palavra de Deus fale aquilo que nós precisamos ouvir. Muitas vezes, atitudes falam mais alto do que simplesmente palavras. Então, houve aqui uma ação de Jeremias e Deus, através desta ação, trouxe uma palavra mostrando o que ele queria dizer. Mas, por ser uma parábola, ela não deve ser interpretada literalmente.
O que nós precisamos é buscar a verdade, o conceito, o princípio que Deus queria transmitir com esta história. Deus não está falando apenas de cintos, de vestuário, Deus não está falando sobre isso, essa seria a interpretação literal, mas Deus está ensinando um princípio. Deus está ensinando uma mensagem que deve ser interpretada dessa forma. O que Deus queria falar através desse ato que Ele manda Jeremias fazer, e é o que nós precisamos entender. Na verdade, Deus queria dar uma lição espiritual ao seu povo, porque tudo isso que foi feito por Jeremias tinha um alvo que era o povo de Israel, o povo especificamente de Judá e Jerusalém. Então Deus queria trazer uma mensagem a essas pessoas pelo profeta, só que essa mensagem não foi simplesmente pregada pelo profeta, ela foi primeiro encenada, vivida, e a lição então depois foi registrada para ser passada para o povo de Deus. Então Deus queria trazer uma lição espiritual ao seu povo. E o que Ele queria falar a Judá, eu creio que Ele ainda quer falar a nós. Porque os princípios aqui, eles são eternos, como todos os princípios de Deus, e já ensinei isso várias vezes à igreja. Tudo que há no Antigo Testamento, por princípio, é eterno, não caducou. Talvez tenha caducado a prática de determinada cerimônia, mas o princípio que está por trás da cerimônia, ele continua válido. Aquilo que Deus queria ensinar com as ações que Ele mandou fazer, elas continuam sendo válidas para os nossos dias. Então a gente vai entender que aquilo que Ele falou a Judá, Ele pode muito bem hoje falar à igreja usando os mesmos princípios. E qual é a história e o momento histórico em que esse texto se passa? O povo de Judá, o povo de Jerusalém, capital do Reino do Sul, Judá, estava corrompido. Era um momento de corrupção espiritual, um momento de distanciamento, de afastamento de Deus. Até o rei Jeoaquim, nessa época também, estava completamente desviado dos caminhos do Senhor. Essa era a história do contexto desse momento. Veja, o capítulo 2 de Jeremias, no versículo número 13, nos fala o seguinte, Jeremias 2, verso 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Olha o que eles fizeram. A mim me deixaram, primeiro mar, né? O manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Esse é o retrato que Jeremias traça daquele povo nesse momento da história. E Deus está dizendo que o principal dos males que cometeram foi deixar o Senhor. Ou seja, foi se afastar de Deus. Então o povo de Deus estava vivendo um momento que a gente chama de apostasia, de abandono da fé, de distanciamento das coisas de Deus. Então esse era o contexto onde Deus manda a profecia ao profeta Jeremias. Era nesse contexto que as coisas estavam acontecendo. Aquele povo que era o povo escolhido por Deus, um povo que foi protegido por Deus, abençoado por Deus, nesse momento estava vivendo longe de Deus. Quantos hoje estão vivendo longe de Deus? E às vezes ainda estão até na igreja. Estão por acaso, vêm de vez em quando. Vez ou outra aparecem como fantasmas, né? De vez em quando aparece até assusta a pessoa. Oh, você? Mas quantas pessoas hoje não estão vivendo longe de Deus? Porque o que faz eu estar perto de Deus não é simplesmente a minha presença física a esse lugar, mas é o meu relacionamento com Deus. Então por isso eu creio que nesse contexto essa palavra serve também de alerta para nós, porque Deus não admite esse distanciamento. Deus não criou o homem para que o homem fosse abandonado à sua própria sorte. Se isso fosse verdade, ao pecar o homem, ele o abandonaria. Ah, você pecou, então agora se vire. Não, mas Deus providenciou a salvação. Deus vem atrás do homem para salvar. A salvação é uma iniciativa de Deus, não é uma iniciativa do homem, porque Deus nos quer perto. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem estivesse próximo a ele. Deus fez com o homem o que não fez com nenhum outro ser, deu a ele intimidade, capacidade de comunicação, capacidade de falar e ser ouvido por Deus. Então o relacionamento é essencial.
E relacionamento não é determinado apenas pela presença num lugar ou não, mas sim pelo que eu tenho com Deus, pela comunicação. E isso já tinha sido interrompido no povo de Israel. Só que a Bíblia diz que Deus não aceita essa situação. Veja, há um versículo, inclusive, no Novo Testamento, que confirma esse princípio. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz assim: Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. A Bíblia usa esse termo, que talvez não seja bem compreendido, dizendo que Deus, pelo Espírito Santo, tem ciúmes de nós, no sentido de que sente que eu preciso estar perto dele. E quando eu me afasto dele, isso não agrada a Deus. Ninguém pode agradar a Deus estando longe dele. Relacionamento com Deus não pode ser pela internet, não pode ser à distância, não pode ser virtual. Ele necessita ser presencial. E entendo o que eu digo por isso. Como falo e repito, não é uma presença física na igreja, mas é um contato com Deus permanente. E se isso não acontece, a gente entra na mesma situação em que estava o povo de Judá naquele momento, né? Estavam ali como que abandonando Deus, se desviando do seu caminho e longe da sua presença. E aí Deus está aqui falando a Jeremias como ele queria o seu povo. E para isso ele usa a ilustração do cinto. Ele manda o profeta comprar um cinto de linho e amarrar o cinto na cintura. Irmãos, o que está aí bem perto da gente, né? O cinto que a gente coloca, que a gente amarra, que a gente aperta na cintura. Alguns ficam até mais apertados ainda, né? Depende da circunferência. Mas o que quer dizer isso? É que há uma proximidade entre você e o cinto. A ilustração que Deus quer fazer é a seguinte: eu quero o meu povo apegado a mim, como esse cinto está apegado ao seu corpo. Eu quero que o meu povo esteja preso a mim, como esse cinto está preso à sua roupa. Essa é a ilustração que Deus está dando através do profeta Jeremias, porque Ele nos quer sempre ligados a Ele. A própria palavra religião significa religar. Religar a quem? A Deus. Porque o ligamento foi rompido com o pecado. O pecado, a Bíblia diz, faz separação entre nós e nosso Deus, está em Isaías 59. Então, com a restauração, com a salvação, meus pecados são perdoados, eu posso me aproximar novamente de Deus. E é ali que Deus me quer, junto a Ele, não longe. Aonde Deus quer um crente? Junto a Ele, na sua presença. Onde Deus quer você? Apegado a Ele, como um cinto se apega ao seu corpo, como um cinto está ali grudado ao seu corpo, assim que Deus quer o seu povo, e é essa ilustração que Ele faz através de Jeremias, sempre ligado a Ele. E as mesmas coisas que afastaram Israel de Deus, hoje também tentam nos afastar de Deus. Por isso esse texto pode muito bem ser aplicado aos nossos dias e à realidade da igreja. O abandono, o distanciamento, o esfriamento, o esvaziamento da fé, ele não acontece de um dia para o outro. Ele é uma sequência de acontecimentos. Ele é um progresso ladeira abaixo. E assim que aconteceu com Israel, também acontece com muitos na igreja hoje. E aí, olhando para o texto, voltando a ele, o que Deus diz a Jeremias, vamos entender essa parábola. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Olha só, compre o cinto, mas não coloque na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Isso fez o profeta. Compre um cinto, mas não deixe ele encostar na água. O cinto é de linho. E a água, nesse caso, é um elemento que serve para apodrecer. Veja, a água é boa, a água é boa. A água é um símbolo até do Espírito Santo, Jesus disse: se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A água é algo muito bom, mas mesmo algo bom pode acabar se transformando em algo ruim, dependendo do contexto e como eu me relaciono com isso.
E no contexto da passagem aqui, a água é um elemento desagregador, é um elemento negativo que poderia fazer o cinto apodrecer, como fez mais adiante no texto. Então nós também estamos sujeitos a estas águas que o mundo tem nos servido, e a gente se utiliza dela. Então Jeremias usa o cinto em volta da cintura, simbolizando aquilo que Deus queria, seu povo atrelado a ele e longe da água. É assim que Deus quer a gente, irmãos, ligados a Deus e longe dessa água podre que não presta. E aonde está essa água podre? Essa água podre certamente não está na igreja. Essa água podre certamente não está na presença de Deus, mas ela está nos lugares que você frequenta. Ela está nos lugares para onde você vai e talvez se divirta. Ela está nas companhias com quem você anda. Tem um ditado que diz-me com quem andas e te direi quem és. E a Bíblia mesma fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Esse é o versículo bíblico, o outro é um ditado, não é? Então as águas que apodrecem, as águas que estragam a nossa vida, não estão aqui na igreja. Elas estão lá. Elas estão no que nós fazemos fora daqui. E são elas que vão apodrecer a nossa vida. Por isso, o que Deus diz a Jeremias inicialmente é: coloca o cinto no lombo, se apegue a ele, assim é o meu povo, apegado a mim, grudado em mim, é assim que eu quero você. O amor de Deus é grudento, irmãos. Por quê? Como diz, é ciumento. Ele não divide você com ninguém. Ele não reparte você com o mundo. Ou você está com Deus ou está no mundo. Você não consegue estar com Deus e estar no mundo ao mesmo tempo. Esse é o amor grudento, tá bom? Entenda isso. Esse amor é um amor tão grande, a ponto de dar o seu filho para salvar a sua vida. Mas em contrapartida, ele quer você grudado a ele. Ele não abre mão de você. Ele não deixa você dar um pulinho no mundo e depois voltar. Você tem que estar sempre com o Senhor. Porque as águas do mundo estão aí. Apodrecem, são nocivas, não é? São águas que certamente vão estragar. E não é isso que Deus queria. Então Deus dá uma segunda ordem a Jeremias no verso 3. Então, pela segunda vez veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, quer dizer, você obedeceu, está com ele sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates, o rio Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Então Deus diz a ele: pega o cinto e esconda esse cinto na fenda de uma rocha, perto do rio. O que tem perto do rio? Umidade, né? Nesse momento, a umidade como um elemento destruidor, corrosivo, que corrompe, perto desse rio. E ali Deus então manda o profeta colocar esse cinto, e se ele colocou o cinto ali, o cinto saiu do seu lugar. Concorda comigo? Qual é o lugar do cinto? É aqui, atado a mim. Qual é o lugar do crente? É grudado no Senhor. Quando você sai do seu lugar, você já começa a ser um candidato a um apodrecimento. Você já começa a sofrer a influência apodrecedora dessa umidade que está no mundo. Então o teu lugar é grudado em Deus. Mas quando Deus diz a ele: pega o cinto e coloca na fenda da rocha, ele está dizendo que o cinto sai do seu lugar, que o cinto não está mais aonde deveria estar, e é aí que o problema começa. O cinto saiu do seu lugar e ficou escondido lá na fenda de uma rocha, aonde ele não deveria permanecer. E queridos, o problema não é quando a gente sai, o problema é quando a gente sai e demora. Não deveríamos sair nunca, é verdade. Mas muitos de nós saem e demoram. Como o filho pródigo, nunca foi o plano de Deus que ele abandonasse sua casa, levando os pertences dele. Mas ele quis ir, e ele foi. E Deus deixou ele ir. Até que ele demora. E ao demorar, ele gasta tudo que tem e vai terminar comendo com os porcos. Ainda bem que ele cai em si e decide voltar. E o bom é que a porta está sempre aberta. Só que a Bíblia diz: há um momento que a porta vai fechar. E esse momento ninguém sabe o dia nem a hora, é como a parábola das virgens nécias que Jesus contou.
E quando esse momento chegar, a porta é fechada e quem vem correndo bater, ele diz, não adianta mais. A porta está fechada, eu não conheço você. Você se afastou tanto, você foi para tão longe que eu não sei mais quem você é. Eu não tenho mais memória de você. E esse cinto então vai para um lugar que não deveria estar e permanece nesse lugar por um tempo que não deveria permanecer. E nessa fenda úmida, imprópria, para conservar um cinto de linho, ele ali permanece num ambiente impróprio para ele. Irmãos, o ambiente é muito importante. Não perca isso de vista. A gente às vezes, não, eu vou lá que eu vou abençoar o ambiente. Tem ambiente que você não abençoa e ele te amaldiçoa. Você vai achando que vai fazer alguma coisa, em vez de você mudar lá, ele é que te muda. E de repente hoje você está vivendo uma vida totalmente diferente do que um dia você já viveu. Uma vida totalmente diferente do que um dia já foi a tua história com Deus. Porque você foi lá naquele ambiente. E você ficou lá e permaneceu e gostou de ficar lá. A princípio foi até com a expectativa de que lá você mudaria alguma coisa, faria alguma diferença. E você lá não mudou nada. E o cinto lá perdido naquela fenda, por muito tempo não mudou nada, não alterou em nada a fenda, mas a fenda e a umidade alteraram completamente este cinto, porque aquele ambiente é impróprio. Irmãos, eu costumo dizer, não há ambiente proibido para um crente, não. Mas existem ambientes que são impróprios, nos quais eu não devo permanecer. E a Bíblia fala, a roda dos escarnecedores é um deles. Você não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas de repente você pode, pelas circunstâncias da vida, passar por ela. Você trabalha, você estuda, você tem convívio, você vai na academia, sei lá. Você convive com pessoas que são escarnecedores. Você não tem como evitar isso. Você não vai mais para o seu trabalho porque lá só tem escarnecedor. Você não vai mais para a sua faculdade porque lá só tem, não vai mais à academia. Por quê? Não tem como evitar. Isso você vai passar por lá. Agora, sentar com eles, aí você sabe. Se você conhece a Bíblia, você sabe as consequências. O ambiente é impróprio. E sendo impróprio, ele estraga a tua vida. Você não cura o ambiente, mas ele estraga a tua vida. E assim o cinto ficou lá, e a Bíblia vai dizer o que aconteceu no verso 6. Passados quantos dias? Muitos dias. Disse-me o Senhor, dispõe-te, vai ao Eufrates, e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde o escondera, eis que o cinto tinha apodrecido. Como consequência, depois que apodrece, para nada mais prestava. O cinto ficou imprestável. O cinto não tinha mais utilidade alguma, porque ele apodreceu e ao apodrecer se tornou inútil, porque muitos dias ele ficou ali. E é esse processo de apodrecimento que tem acontecido na vida de muita gente que até está na igreja, mas está em processo de apodrecimento. Todo mundo consegue ver, menos a própria pessoa. Qualquer um com um pouco de noção espiritual consegue enxergar menos a própria pessoa, porque ela acha que está tudo bem. Ela acha que é só um pouquinho afastado. Não, eu só não estou indo tanto, eu só não estou lendo tanto, eu só não estou orando tanto, eu só não estou louvando tanto. Eu sou só um pouquinho, mas esse pouquinho permanece. E nesse ambiente inóspito, prejudicial, nocivo, ali a pessoa apodrece, e ao apodrecer, a Bíblia diz, não tem mais utilidade. Para que serve um cinto podre? Se o cinto é para prender podre, se você apertar, ele arrebenta, irmão. O cinto não serve mais para nada. Então, o que Deus quer nos dizer com esse texto é que esse é o maior risco que nós corremos quando nos afastamos de Deus. O maior risco é esse. Não é praga que às vezes os pastores rogam na pessoa. Se você sair da igreja, parece macumba, né? Sair da igreja vai quebrar a perna, não vai quebrar nada não. Pode sair a hora que você quiser. Nada vai te acontecer de desgraça não.
Mas a pior desgraça é que você não vai servir mais para nada. É que você vai apodrecer em vida. Não é um mal que vai te acontecer, não. É algo espiritual. Você vai perder a sua utilidade. Você vai perder os dons e talentos que Deus te deu, em que você era útil, em que você era abençoado. É isso que você vai perder. A utilidade, a serventia. Não serve mais para nada. Não faz diferença. Veja, a igreja não fica pior sem você. Não fica. Entende? Vai acontecer isso. A igreja vai continuar. Mas você vai perder tudo. Você vai perder a utilidade para Deus. Você vai perder aquilo para o qual você servir, para o qual Deus te criou, te deu utilidade, dons e talentos. Quanta gente começou bem na sua vida cristã e depois deixou a sua posição e acabou numa fenda úmida, lá enterrado num canto qualquer, sem mais utilidade, apodrecendo em vida. Apodrecendo em vida. Quantas pessoas estão hoje nessa situação? Quantos desigrejados nós vemos por aí hoje, irmãos? Estão apodrecendo em vida. E o pior, achando que estão vivos. É como disse Jesus a uma igreja do Apocalipse, eles têm fama de que vivem, mas estão mortos. E não conseguem enxergar que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Ao contrário, se acham ricos e abastados e bem vestidos e não conseguem enxergar a realidade da nudez e da miséria. Então há uma cegueira que se instala na vida da pessoa e que a leva a esse patamar de vida. Perde a visão, perde a direção. E às vezes, isso não são pecados grosseiros que fazem o cinto apodrecer. Como eu disse hoje de manhã, né, irmãos? Não são aqueles pecados, né? Que o pessoal, pecado que eu falei, até pecado cabeludo, né? Como se cabelo fosse o nome de pecado, né? Mas não é isso. Às vezes não é um pecadão, que não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Primeira coisa que eu quero deixar claro. Mas são os pecadões que assustam, né? E que arregalam os olhos, e às vezes essa situação não é por pecado grosseiro que o cinto apodrece, mas por pequenos desvios da presença de Deus, que já são suficientes para te afastar. Se você está indo numa direção, isso é matemática, isso é geográfico. Você está indo numa direção, se você se afastar 1 grau aqui, lá alguns quilômetros na frente, você está muito longe do rumo que você tinha que ter tomado. Não precisou se afastar 90 ou 100, não. 1 grauzinho, meio que seja. Aqui é pequenininho, mas lá na frente te leva a um local completamente diferente, completamente distanciado de Deus. E é isso que faz muita gente apodrecer e perder a sua utilidade diante do Senhor. Amados, há muitas fendas nesse mundo que vão nos atrair. Há muitos buracos que vão querer nos levar e nos puxar para lá. Por isso a Bíblia nos dá ferramentas, a Bíblia nos dá avisos. Deus manda palavra. Deus mandou essa palavra para quê? Para corrigir aquele povo. Porque não há prazer em Deus na morte do perverso. Não há prazer em Deus no afastamento de ninguém. Não há alegria no Senhor na inutilidade de alguém que um dia foi útil. Então Deus manda a palavra, na expectativa de que ela sacuda a pessoa e ela acorde e volte. E tenha, como filho pródigo, um momento de lucidez da vida e diga: eu não posso continuar nesse caminho. Eu não posso continuar escondido nessa fenda, nesse buraco. Eu não nasci, Deus não me criou para isso. E a Bíblia está cheia de momentos em que ela coloca para nós direção, em que nós temos que ser criteriosos. Veja só o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo número 4, no versículo 7. Um versículo que todo mundo conhece, tem certeza. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Está próximo o fim? Está próximo. Quanto tempo você tem para ficar nessa fenda? Quanto tempo você tem para ficar longe de Deus? Quanto tempo você tem para insistir no seu pecado, no seu afastamento, na sua podridão de alma?
O tempo está próximo. Então ele diz, portanto, sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Deus diz somente isso, seja criterioso. Critério são os valores que a gente usa para escolher as coisas. Você escolhe baseado em critérios. Então Deus diz, seja criterioso para você escolher. Não é o pastor, não é a igreja que vai dizer o lugar que você tem que ir, o lugar que você não tem que ir, aonde você tem que frequentar, aonde não tem. Você que tem que ter critério. É você que tem que buscar em Deus esses critérios, a sabedoria de saber até onde você pode ir sem correr o risco de não voltar. Até onde você pode se afastar sem correr o risco de esquecer o caminho de volta. Então seja criterioso, é o que diz a Bíblia, a gente precisa ter esta questão conosco bem resolvida. Critérios que vão determinar as nossas escolhas para não escolhermos errado. Veja um outro exemplo que nos dão aqui os apóstolos. Veja, Atos dos Apóstolos no capítulo 6, aquele famoso texto, em que são indicados ali os diáconos, para a igreja. Em Atos capítulo 6, um detalhe só que eu quero chamar a tua atenção está no versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Sabe o que é isso? Isso é colocar em ordem as prioridades. Os apóstolos perceberam que eles estavam dedicando mais tempo a servir as mesas, a distribuir as coisas, do que a palavra. E aí eu pergunto, está errado distribuir? Está errado servir? Está errado ajudar as pessoas? Não. Mas está errado quando isso toma o lugar da palavra. Como eu disse, não são grandes pecadões, são pequenos desvios. São coisas que você faz que talvez sejam inocentes, mas estão com a ordem invertida. Você está colocando a carroça na frente dos bois. Você está colocando o que não é importante na frente do que é importante. E os próprios apóstolos disseram, não podemos fazer isso. Não podemos nos dedicar a isso ao invés de servir as mesas. Eu preciso me dedicar à palavra de Deus. Então é isso que Deus está dizendo. Tenha critério, tenha prioridade. Analise a sua vida, você já é grandinho. Você não precisa que eu fique te dizendo o que você vai fazer ou não. Você pode ter isso diretamente de Deus. Mas você precisa exercer os critérios bíblicos para que isso aconteça. Veja o que Jesus fala em Lucas, capítulo número 9. Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o versículo 62. Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62, está escrito, indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Quantos de nós estão dando essas desculpas aqui? As mesmas desculpas. Ah, Senhor, eu vou, mas agora eu tenho que me livrar disso primeiro. Olha, eu vou seguir, mas agora eu estou cheio de trabalho. Eu vou, mas agora tem muita diversão na minha vida. Eu vou, mas deixa eu resolver lá em casa primeiro. E deixa isso, deixa aquilo, até que Jesus então bota um ponto final nisso e diz, olha, resumindo, quem olha para trás. Ele não fala nem de quem vai para trás. Ele fala de quem olha, porque ao olhar o desejo já veio. Lembra de a mulher de Ló? Por que ela vira uma estátua de sal? Não é porque ela voltou para Sodoma, é só porque ela olhou. Porque o olhar já é o desejo do coração. E aí, como Jesus disse, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou. Por quê? O olhar já é o desejo. E aí ele diz, olhou para trás, já não está apto para o reino dos céus. Agora imagina você que está na fenda dessa rocha, mas não é aquela que diz a música, é essa inóspita que te apodrece, é essa que te acaba. Você não está apto para o reino dos céus.
essa aptidão te foi tirada. E não foi por ninguém, foi por você mesmo, porque você que decidiu ir para lá. Você que decidiu permanecer lá e se afastar. E é isso que está acontecendo. Veja o que diz mais Deus em Lucas 14, versículo 16 até o versículo 20. Lucas 14, do verso número 16 ao 20, diz assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Cada um dá a sua desculpa para recusar o chamado de Deus. Deus está chamando e eu estou dando desculpas. Deus está chamando e eu estou me justificando. É o trabalho, é a casa, é a família, são meus planos, são as minhas diversões, são o que eu quero, o que eu não quero. E a gente começa a dar desculpas que não levam a nada. Enquanto isso, continua na fenda, continua lá apodrecendo muito tempo, perdendo a utilidade, perdendo o valor, para nada mais prestando. Amados, Deus entregou esse texto ao profeta Jeremias, para que esse texto fosse dado a Israel, a Judá e Jerusalém, a quem Deus dirigiu estas palavras. Deus está hoje ainda nos desafiando. Essa palavra foi um desafio para Judá, essa palavra é um desafio para a igreja. Não a construir um templo grande, não é esse o desafio que Deus tem para nós. Não é para aumentar o número de membros, não é esse o desafio de Deus para a igreja hoje. Nós estamos numa época que o desafio é você não perder o que já ganhou. A época de hoje, o desafio é você ficar crente. Como disse Jesus: será que quando eu voltar, eu ainda vou encontrar fé na terra? Não estou mais falando de igreja explodindo, fazendo sucesso, porque hoje eu já nem mais sei o que é igreja e o que não é, de tanto absurdo que a gente vê no nosso meio. Eu quero saber quantos aqui são mais do que chamados, são escolhidos. É isso que importa, é isso que faz diferença. Esse é o desafio de Deus para o seu povo. Não deixe o cinto apodrecer. O cinto é você. E o teu lugar é apegado a Deus. O teu lugar é bem apertadinho com o Senhor. Não deixe o cinto apodrecer. E essa responsabilidade é sua. Eu me isento. Eu sou pastor, mas não tenho nada a ver com o que você faz com a sua vida. Você decide, você é livre, eu posso te aconselhar, te recebo a hora que você quiser, converso contigo hora se for necessário, mas a decisão é sua. É você que com as suas próprias perninhas vai para a pocilga, como foi o filho pródigo. É você que decide o que quer fazer da sua vida. Preserve a sua vida com Deus. A igreja depende disso. A igreja, no sentido corpo de Cristo, depende da nossa preservação de vida com Deus. Porque senão, estamos aqui. Mas isso não quer dizer muita coisa. Podemos estar aqui e longe de Deus. Podemos estar sentados aqui e com o coração distante. Como Deus disse, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é possível, por isso Deus disse, Ele não diria se isso não fosse possível. Abra a Bíblia para a gente ir terminando aqui em Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, veja o que está escrito. No versículo 17 e no versículo 18. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. É tempo de ouvir, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, porque um só pecador causa um prejuízo enorme para a igreja. Destrói coisas boas.
E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Enquanto isso acontece, Deus está mandando o profeta, mandando a palavra, para que ainda haja esperança, porque se isso não acontecer, se a palavra não resolver, se a sentença não for ouvida, certamente a consequência virá. Voltando ao texto onde estávamos lendo, em Jeremias, no capítulo 13, vamos ler do verso 8 ao 10. Continua o texto dizendo: então, depois de tudo que Deus mostrou a Jeremias, me veio a palavra do Senhor dizendo. Agora Deus vai explicar aquilo que Jeremias viu através do que ele fez. Assim diz o Senhor do Exército: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. E esse texto chama atenção porque, até pregando aqui, talvez eu tenha dado a entender que o cinto apodrece sozinho, né? Ficou lá, ficou na água, é um processo natural e tal, mas Deus está dizendo assim: eu que faço apodrecer. Sou eu que te apodreço, porque a tua escolha foi a escolha errada. E aí é conviver com isso, queridos. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses, para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Quando isso acontece, a sentença de Deus é esta. E Deus aponta no versículo 10, 3 pecados que têm colaborado para isso. Como diz Deus no verso 10, esse povo maligno, primeiro deles, se recusa a ouvir a minha palavra. Como eu disse aqui na quinta-feira, método para crescimento do Espírito, palavra de Deus. E o que normalmente acontece com quem esfria, começa a deixar de ouvir a palavra de Deus. Aí junta a fome com a vontade de comer, não é verdade? Você não ouviu a pregação de quinta, ouça, e ouça depois essa novamente. Tem ligação uma com a outra. Então Deus está dizendo que esse povo deixou de ouvir a sua palavra, que caminha segundo a dureza do seu coração, segundo o pecado, coração duro, insensível, que não percebe a própria miséria, não consegue enxergar o próprio estado deplorável em que vive. Assim, o segundo pecado é dito. E depois anda após outros deuses para o servir e o adorar, seguindo e servindo a outros deuses. E alguém diz: é possível que um cristão saia da igreja e vá servir outros deuses? Pode ser, irmão. Pode ser que ele não sirva os deuses que a gente sabe o nome, mas ele pode servir a outros deuses, um copinho de cachaça, um copinho de cerveja, né? Ele pode servir a uma vida que não está na presença de Deus, relacionamentos conturbados, tudo isso são deuses na vida de alguém que se afasta de Deus. Então vai viver dessa forma e vai cair exatamente nisso que Deus falou aqui. Pecados que os tornaram inúteis para Deus. O que torna inútil a água era só um símbolo. A fenda e a água perto do rio, a umidade, era só um símbolo. Mas a umidade é esse afastamento da palavra. É esse serviço a outros interesses que não os de Deus, a idolatria, que nem sempre é por causa de uma imagem, mas é quando você tem outro Deus que toma a sua atenção e requer a sua serventia. Então foi assim que aconteceu com o seu povo. E embora ainda pudessem ser chamados de homens e mulheres de Deus, porque ainda eram do povo de Deus, não serviam mais para nada. Como Deus diz nesse mesmo versículo, para nada presta. Como esse cinto não presta para nada. Mas olha o verso 11. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Entendeu aqui o plano qual é? Qual é o plano de Deus para você? Que você se apegue a Deus de todo o teu coração, para que você lhe seja povo, nome, louvor, glória. Nós vivemos para a glória de Deus.
para que Deus seja glorificado através da nossa vida e das nossas escolhas, do nosso comportamento. Então esse é o plano de Deus. Mas, tem um mais, não deram ouvidos. A fé vem pelo ouvir. Não ouviram a palavra. Ao ouvir a pregação, não ouviram a palavra. A fé esvaziou. O destino, uma fenda úmida, próxima de um rio, um lugar inóspito onde eles só poderiam apodrecer. Esse é o destino. Eu digo a você, você é um cinto. Muito mais do que um cinto de linho. Você pertence a Deus. Você tem que estar apegado a Deus. Você tem que estar grudado com o Senhor. Esse relacionamento é um grude, irmãos. Não é cada um na sua casa. É o tempo todo junto. Esse relacionamento nosso com Deus é para sempre. É eterno. E é próximo. É apegado. É como disse Deus no Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o colocarei a salvo. Deus abençoa os que estão apegados a Ele. Você não foi salvo para viver longe de Deus e da sua igreja. Bota isso na tua cabeça. Você foi salvo para viver perto de Deus. Joga fora tudo aquilo que está te afastando do Senhor. Joga fora tudo aquilo que está te levando a apodrecer e não servir mais para nada. Ouça a palavra do Senhor. Que ela fale ao teu coração. Vamos orar. Pai, tua palavra foi pronunciada. A profecia de Jeremias, que ainda é válida para os dias de hoje. Que ainda tem o poder de nos alertar, de abrir os nossos olhos, enquanto é tempo. Enquanto há vida, enquanto há esperança, enquanto a porta não fecha, ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de restaurar. E é esse o teu desejo, essa é a tua alegria, não pelo que se perde, mas pelo que é salvo. A alegria do Senhor é a salvação, é a restauração. Seja do pior pecador, a alegria de Deus é nos trazer para perto. E que a gente não se afaste do Senhor, por nada nem por ninguém, por motivo algum, por distração alguma, por atividade alguma, que a gente não se afaste de Deus, mas estejamos sempre na presença do Senhor. Pai Santo, abençoa o teu povo que ouve a tua palavra. E se há alguém aqui que teria que ouvir essa palavra, que ela sirva de alerta, e seja hoje o dia da decisão e da mudança. Se há alguém ouvindo pela internet agora, se Deus falou contigo, seja hoje o dia da tua mudança, o dia da tua volta, o dia da tua restauração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.